Olá, Universo Condominial, tudo bem com vocês? Começando mais um Jornal Condominial. O que acontece no Universo Condominial, você encontra aqui. O que acontece aqui ajuda você, amigão síndico, síndica, a ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. Hoje recebendo ela, doutora Kelly. Tudo bem, doutora? Tudo bem, meu amigo Thiago. Tudo bem, pessoal de casa? Hoje estamos com dois temas aqui super interessantes para serem debatidos, então fiquem ligados que já vem explicação. Triste, né? Coisas tristes. Mas vamos lá, então. Primeira matéria do dia, Silas. É triste essa notícia. Vamos lá. Síndica é agredida após reeleição em condomínio, né? Um caso de violência envolvendo a gestão de um condomínio no Rio de Janeiro chama a atenção para um problema. Né, de cada vez mais preocupante no ambiente condominial. Conflito administrativo que ultrapassa os limites do diálogo e acabam em ameaça ou agressão física. Lamentável situação no Rio de Janeiro, hein, doutora? Essa síndica agredida. Lastimável, meu amigo, lastimável. Nada justifica uma agressão, seja ela física, seja ela verbal, uma ameaça. Toda a minha solidariedade à síndica, evidentemente, que foi vítima dessa violência. E vamos tratar sobre isso daqui. Independentemente de você estar de acordo ou não com a condução da administração condominial, isso nunca vai ser justificativa, tá? Nunca será justificativa. Nesse caso aqui específico, eu lendo a matéria, né, a síndica ela foi reeleita, ela teve uma aprovação das suas contas, teve uma aprovação da sua eleição com uma margem larga para a pessoa que estava concorrendo com ela, e houve aí uma insatisfação de um casal que não queria que ela se reelegesse. E aí ela foi, depois que terminou a assembleia, ela saiu e a parte, né, a agressora, a viu do lado de fora do condomínio e partiu para cima dela com a agressão. Então, aqui cabem algumas camadas de análise. Né? Tem um agravante, que foi um homem, né? Não, na verdade, foi a esposa dele, e aí ele ficou assim, eu só estou assistindo, deixa que elas se resolvam. Ridículo, né? Vamos combinar. Ridículo. O senhor foi um ridículo de fazer isso. E sem comentários para a mulher, que eu espero que ela responda, entendeu? Criminalmente, porque ela vai responder por lesão corporal. E é pouco. Lesão corporal ainda é pouco, porque a gente ainda vai ter aí dano moral e tudo mais que tiver direito. Mas, observando aqui dentro da nossa esfera condominial, como que o síndico pode se precaver de uma situação como essa e o que fazer quando algo similar se consolidar? Eu espero que não aconteça, mas, enfim, a gente sabe que, né, isso é possível. Então, primeiro, dentro da esfera pessoal do síndico, o que ele pode fazer? Ele pode, sim, pessoalmente registrar um boletim de ocorrência contra essa pessoa que o agrediu, seja fisicamente, como foi o caso, como verbalmente. Então, essa pessoa, a depender da qualificação criminal que for colocada ali para o caso, ele vai responder criminalmente. Além de responder criminalmente, pode haver também um pedido de afastamento dessa pessoa do condomínio. Veja que eu estou falando ainda aqui de um pedido formulado pelo síndico na condição de pessoa física e não de um pedido de afastamento daquele agressor em razão de comportamento antissocial. É uma outra camada. É o mesmo fato? É, mas a gente tem para cada uma dessas situações um procedimento jurídico diferente. Então, o síndico ele pode sim pedir esse afastamento cautelar, ele vai ter que entrar com uma ação na justiça e fazer essa solicitação para a justiça pedindo isso, pessoalmente, porque ele se sente ameaçado, já foi agredido, enfim. Então, vai ficar, em termos práticos, é como se fosse uma medida protetiva, com muitas aspas, tá, gente? Com muitas aspas, só para ficar mais inteligível. Infelizmente, né, doutor, é o que a gente vem vendo cada dia mais notícias sobre isso, né? Agressões a síndico, a pessoas ali que estão envolvidas na administração do condomínio. Cara, eu penso o seguinte, pessoal, se você diverge em algum aspecto, em algum ponto de vista, converse. Ainda mais algo que foi decidido em assembleia. Acabou, a assembleia decidiu. Né? Não tem um ponto de vista A, B ou C. O coletivo decidiu que está ok, as contas e está ok também, né? A reeleição da síndica. Então, por que você está querendo ser o bravão? Por que você não bateu nas pessoas que votaram na síndica? Quero ver. Eu quero. Não é verdade? É muito fácil isso, cara. Então, assim, a gente tem que... bom senso. Não é porque a meu ponto de vista não foi aceito que eu tenho que rebelar contra todo mundo. Chama-se coletivo. Se decide em assembleia. Por quê? É um coletivo.
É simples isso. E tá na hora, acho que a lei tinha que impor mais rigor a essas pessoas que agridem os síndicos, os subsíndicos aí, né? Porque, pô, a pessoa tá ali fazendo algo de, muitas vezes, voluntário, né? Prestando uma conta, responsabilidade. E a gente vê cada dia mais aumentando a responsabilidade do síndico. Todo agora dia, vem, né? nota fiscal, violência doméstica, né? Tá comentando aqui no Barra sobre a lei sobre autismo. Então, assim, olha só vai aumentando a responsabilidade do síndico. O Prolabore, cada dia, cada dia menor. Então o condomínio fica meio complicado. Daqui a pouco ninguém vai querer ser síndico mesmo, porque a questão da violência, a pessoa foge disso, né? Deus que me livre. Essa violência, o que eu percebo, Thiago, é que ela já começa de forma institucionalizada, quando as pessoas acham que podem entrar dentro do grupo do condomínio e começar a fazer cobranças, a começar a apertar o síndico, entendeu? Porque o síndico ele não pode responder, gente, ao morador do jeito que ele gostaria. Isso eu garanto. Sério? Não pode, Thiago. Não pode responder, talvez, como ele gostaria, entendeu? Em cima do lastro. Por quê? Porque ali não é o canal institucional de comunicação do condomínio. Então, muitas das vezes, até para poupar o CNPJ, para que o CNPJ... Porque sempre acontece isso. O condômino problemático faz o quê? O alecrim... Síndico, você está roubando, você é um incompetente, e começa aquele show de horrores. Aí o síndico vai lá, responde, entendeu, no mesmo tom, mantém a conversa no mesmo nível, né, que está sendo colocado ali, e aí o que acontece? Não, você me humilhou, você me expôs, agora eu vou entrar com uma ação contra o condomínio. Aí é problema. Então, veja, o síndico não pode tratar dessa forma, ele tem que responder de forma institucional. E aí o que acontece? A palavra do síndico ela não vai ter o mesmo alcance que tem a palavra da pessoa, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, que não responde institucionalmente. Coisa, muitas vezes os próprios condôminos são culpados. Sim, é do condômino mesmo. O silêncio dos justos. Que ninguém defende, cara. É uma coisa incrível. O cara fala uma coisa mal, vem 30 apoiando o cara. Aí quando o síndico fala o que está coerente, ninguém fala nada. Ou ninguém rebate essa pessoa que você está vendo que é incoerente. Aquelas questões. Então, assim, tá na hora de a gente levantar quem é do condomínio, quem vê que está correto, e contra essas pessoas. Literalmente. Para que o condomínio possa evoluir. Porque essas pessoas que fazem o mal, que são ignorantes, não levam o condomínio a prosperar. Porque, por exemplo, igual no caso disso aqui, quem vai ter coragem de ir para a Assembleia agora? Poucas pessoas, porque violência, não sei o quê. E aí, cada dia que passa, as assembleias são vazias, e quem paga a conta é você que não vai. Infelizmente, muita gente está disposto a pagar. Eu conheço gente fala assim, prefiro pagar a conta, que ir para lá, tem condomínio que parece que só desce para a Assembleia só os alecrins. Só, assim, é um buquê de alecrim que desce para a Assembleia. E, gente, concordo com você, Thiago. Se você é condômino, entendeu? Não se omita. É o seu patrimônio que está sendo administrado. Quem está fazendo cumprindo esse encargo de cuidar das contas, na maioria das vezes não está recebendo para poder passar essa chateação. Ou na que maioria das vezes, não vale a pena, né? Se a pessoa for síndico orgânico, então, ou seja, aquilo não é o trabalho principal dele, ele está deixando de ter um momento de lazer, ele está deixando de estudar, né? Às vezes de trabalhar, para poder cuidar do problema da comunidade, e vocês não enxergam. E absolutamente não enxergo, mas para apontar o dedo, todo mundo consegue. Mas reconhecer coisas boas que foram feitas, economias que foram realizadas dentro do condomínio, isso aí ninguém enxerga. É que nem obra de governo, quando você vai falar de obra que fica debaixo da terra. Ninguém dá valor. Só dá valor na hora que inunda. É, verdade. E outra coisa importante, pessoal, fala isso direto. A gente tem que ter a malícia também, no bom sentido. No sentido de que, gente, se você for conversar com alguém, cara, conversa no ambiente, tem câmera. Bote uma câmera que grave dentro da administração ou na portaria. Pessoal, vem cá. Ou leve alguém para conversar com você. Nesse caso aqui, você viu que o tempo estava fervendo? Ô, falando, sai comigo aqui. Vamos esperar a pessoa sair também. Então a gente tem que ter essa cautela no dia a dia. Porque, infelizmente, né, a gente estamos ameaçados a todo momento. Eu já tive caso de síndica, entendeu? De 2 horas da manhã, tá recebendo a polícia militar no condomínio, porque um condômino Alecrim simplesmente falou que estava tendo o sossego dele perturbado, quando, na verdade, não teve perturbação de sossego nenhum. Ele havia sido repreendido pela síndica em razão de uso indevido da área comum, e fez isso para poder tentar causar uma represália contra o condomínio.
alegando que houve uma perturbação do sossego provocada pela infraestrutura do condomínio, sendo que, na verdade, nós temos todos os indicativos de que foi ele, por exemplo, que provocou os barulhos que ele mesmo estava reclamando. Veja só o tamanho do absurdo. Gente, tem gente para tudo quanto é tipo. E infelizmente, né? É. Fica aqui a minha solidariedade à síndica, a todos os síndicos aí. Eu defendo o síndico mesmo, porque, igual eu falo, 99,99 sempre quer fazer o bem, sempre tá de forma correta. Pega 1% aí a galera na rede social aí, né? Mas as coisas boas ninguém reconhece. Mostra, né? E tá só na fechando... hora a gente ter essa consciência. Você que mora no condomínio, defender, não falo defender no sentido da pessoa tá errada, não. É defender o que é certo. É falar, cara, tá sendo analisado, você fez os devidos questionamentos, você perguntou, porque assim, a gente sabe que a gente tá como síndico, a gente tem a obrigação de prestar conta, ok. Mas eu sempre falo, para mim, qual é o limite? Educação. A partir do momento da maior educação, eu já fico. Igual esse dia a mulher me procurou para responder a situação. Falei, não, responde no grupo. Eu falei, não, responder aqui, por que eu vou no grupo? Você está me procurando aqui? E eu tô com a minha prioridade. Gente, é grupo. Grupo de condomínio não é canal institucional de comunicação, entendo. Você quer um debate, quer falar sobre aquele assunto, não peça para ser chamado uma assembleia. A lei, e isso é importante que vocês entendam, a lei ela já fala qual que é o local onde a comunidade se reúne para debater os problemas comunitários. A Assembleia Condominial. Que eu saiba, o Código Civil ainda não falou do grupo do condomínio. Ainda não institucionalizou. Graças a Deus. E nem vai, pelo amor de Deus, né, doutora? Não. Então vamos para a próxima matéria do dia, meu amigo Silas. Também essa matéria é muito interessante. Vamos lá, ó. A próxima matéria é o seguinte: herdeiro deve quitar dívida condominial de morador falecido. Olha só. E uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçou uma questão importante para os síndicos, administradoras e familiares. A morte do proprietário de um imóvel não faz desaparecer as dívidas condominiais deixadas por ele. Enquanto não ocorrer a partilha dos bens, o espólio pode responder pelas obrigações do falecido, hein, doutora? Isso que é interessante, hein? O condomínio não morreu, mas a dívida não, gente. Alguém vai ser dono do apartamento. Alguém vai ser dono do apartamento. E caberá, até que haja a partilha, caberá ao espólio realizar o pagamento. E o que é o espólio? É aquela massa, né, que vai cobrir todo o patrimônio, vai pegar todo o histórico de patrimônio. Tem uma casa, tem um terreno, tem um dinheiro na conta, não sei o que. Somando tudo isso, chama-se espólio. A soma desse patrimônio chama-se espólio. E aí fica em nome da pessoa que faleceu e vai ter um representante legal. E aí, quem vai responder por esse pagamento? Inicialmente, o espólio, ou seja, o patrimônio do falecido responde pelo pagamento dessas dívidas. O inventário vai constar isso. Isso, lá no inventário. E depois que houver a transferência desse patrimônio, quem responde serão os herdeiros, a pessoa, né, que efetivamente recebeu. Agora, veja, por que com a morte do devedor não se extingue a dívida? Porque essa dívida ela não está vinculada ao CPF daquela pessoa. É o que a gente chama de dívida propter rem, ou seja, é uma dívida que está vinculada à coisa, vinculada ao imóvel. Então, independentemente de quem seja o proprietário, quem esteja ocupando, você vai ter ali a contabilização dessa dívida mês a mês. E veja, a gente falou aqui de um caso de uma pessoa que veio a óbito, uma pessoa faleceu e de quem é a dívida. Agora, vamos trazer para o campo dos vivos aqui, o debate? Vamos. E se eu tiver esse imóvel... Se eu tiver, por exemplo, os herdeiros, um dos herdeiros morando, e eu tenho esse debate, quem vai pagar? Quem é responsável por isso? A jurisprudência entende que quem será o responsável pelo pagamento é quem está ocupando o imóvel, quem usufrui dele. Então, veja, são várias camadas aqui, Tiago, várias camadas. Mas uma coisa eu garanto a vocês, o condomínio não vai ficar no prejuízo. Que bom, né? Isso é bom demais, né? Finalmente o condomínio venceu. E aqui até fala, né? A principal lição para os condomínios, né? O proprietário morreu, a dívida do condomínio não desaparece automaticamente. Não. Então, enquanto não houver a conclusão da partilha, o espólio pode responder pelas obrigações deixadas pelo falecido. Depois da sucessão, a situação jurídica deve ser analisada conforme o caso concreto. Para o síndico, é fundamental agir rapidamente, manter toda a documentação da dívida organizada e buscar orientação jurídica para que a cobrança seja direcionada à parte correta e realizada dentro do prazo legal. E veja, não há necessidade do condomínio esperar a conclusão do inventário. Isso também é um fato interessante, tá? Houve o falecimento da pessoa? Houve, beleza. Houve abertura de inventário? Houve. Então, o condomínio se habilita
informa que ele pode realizar a cobrança. Quando o crédito for consolidado, ele pede que haja ali, se for o caso, uma reserva dentro do inventário, se não houver uma determinação de bloqueio de contas, enfim. Agora, é importante, você que é herdeiro nessa condição, o seguinte, não deixe de pagar, porque às vezes você está imaginando que não vai pagar porque essa conta não é minha, né? Não recebi ainda, mas, como nós falamos aqui, essa conta ela vai ficar acumulando. E vai chegar um ponto em que, às vezes, você não vai herdar nada. Por quê? Porque a dívida já está tão grande que o apartamento vai ser tomado pelo condomínio. E outra coisa, se não der a conta, você vai ter que pagar a conta para inteirar, né, doutor? Vai ter que pagar, vai ter que inteirar. Ainda vai ter que inteirar. Gente, isso aqui, mais uma vez, nos reforça a importância de ter um advogado especialista na área de direito, né, direito condominial, uma pessoa que está ali, que conhece, poder nos orientar. Lembre-se, aspecto técnico, procura um profissional, engenharia, direito, seguro, ou qualquer matéria específica, procura aquele profissional para te orientar a tomar a melhor decisão possível. Já vi quantas vezes eu vi síndico perder a ação porque às vezes fez uma peça errada, a pessoa não conhecia a matéria, perdeu o prazo por bobeira. Então é importante a gente ter uma assessoria para nos orientar. Isso é um investimento que você faz na gestão do condomínio. Doutora, muito obrigado. Deixa as considerações finais em seu Instagram. Tiago, eu concordo com você. Quando vocês, síndicos, forem contratar um colega para poder atuar na defesa do condomínio, optem pela contratação de advogados que realmente atuem no mercado condominial. Porque trabalhar no mercado condominial não é só conhecer a lei. Conhecer a lei, aqui, o papel, a maioria conhece, gente. Agora, as nuances do condomínio, essa interpretação da legislação conforme a nossa rotina condominial, esse atendimento é diferenciado. Então, procurem sempre um profissional que efetivamente trabalhe nessa área. E quero aproveitar para convidar vocês, síndicos, para me seguirem também lá no Instagram, @quelipego.adv, onde eu compartilho dicas de direito condominial, direito imobiliário, e às vezes falo de urbanístico também, que é a minha paixão, adoro. E se você é síndico, administrador, conselheiro fiscal ou atua no mercado condominial, convido você a participar no dia 29 de agosto, em São Paulo, do evento Condomínio em Foco, que vai ser promovido pela comunidade Expert em Condomínios, onde eu terei a oportunidade de palestrar também. Vou falar sobre gestão condominial inclusiva. Espero vocês lá. Bom demais, uma edição do nosso Jornal Condominial. O que acontece aqui ajuda você aí. Até a próxima encontro.